Começamos a história ouvindo a narração de um garoto contando a história de um Fenrir, um monstro nível S capaz de destruir sozinho uma grande cidade. Certa vez, uma vila que era constantemente atacada por essa fera gastou todo o seu dinheiro para contratar o grupo do garoto, o Presas de Dragão Flamejante. Naquela noite, o Fenrir apareceu do nada e arremessou um garoto que observava sua party de longe, e nesse momento, vemos que o suposto líder do Presas de Dragão Flamejante ordenou que Bandana entrasse em ação. Ela, ao ouvir a ordem, então disparou um cabo metálico ao redor do corpo da fera para prendê-la. Porém, o Fenrir mordeu o cabo e jogou a garota contra a parede, causando sérios danos a ela. E com a tristeza de uns, vem a consagração de outros, pois após isso foi a vez da curandeira da party se consagrar para restaurar a saúde da aliada. Devidamente curada, Bandana tentou imobilizar o Fenrir novamente e dessa vez obteve êxito, permitindo que o líder golpeasse a fera com sua espada flamejante, incendiando e garantindo a vitória do time. Nosso narrador então menciona que a Bandana era uma Ranger veloz, Marlefis era uma sacerdotisa e o Golnova, o líder, era o guerreiro flamejante. Após derrotarem o Fenrir, os Presas do Dragão Flamejante se tornaram os heróis locais. A pessoa que nos está narrando essa história é justamente o jovem que levou aquele ataque inicial, e ele menciona que a história dele é uma que não se ouve com frequência, mencionando que ele é um homem comum em um grupo cheio de heróis poderosos, responsável por realizar tarefas bobas em uma jornada para salvar o mundo. A cena muda e após a vitória, vemos que a galera foi forrar a pança, porém, após morder um pedaço de carne, Golnova mencionou que ela tinha um gosto ruim e a descartou, reclamando da péssima qualidade da comida da vila. Nosso prota, que se chama Kurt, então correu para limpar a bagunça do líder e então Golnova pediu a ele que cozinhasse algo bom para comer. Com um sorriso, nosso jovem garantiu que cuidaria disso, enquanto Bandana observou que deveria aproveitar, pois seria a última refeição feita por ele. O garoto, confuso, perguntou o que ele fez demais, enquanto o lixoso do Golnova mencionou que na real ele havia feito de menos, porque na real ele não servia pra nada. Marlefis mencionou então que, de acordo com as leis desse mundo, as parties devem ter pelo menos 4 membros, ou seja, se realmente quisessem ficar mais fortes, eles precisavam recrutar um mago de alto nível para elevar o grupo, enquanto a Bandana apontou que, embora Kurt carregasse suas bagagens, na real ele era um verdadeiro mala. E como último recurso, Kurt literalmente implorou ao seu líder por misericórdia para que permanecesse no time, mas Golnova meteu-lhe uma bicuda na costela e mandou ele calar a boca. E após isso a cena mudou e Kurt reflete que bem na realidade sua história era muito comum, a de um homem sem poderes que viajou com heróis fortes até ser dispensado e que agora não tinha pra onde ir. Vemos então que a cena mudou e após pegar uma carona com a carroça, Kurt chegou a uma cidade com apenas algumas moedas de seu último salário da sua antiga equipe e foi pra tal da trabalho ralo para procurar um emprego. Ao entrar, ele foi prontamente recebido por uma funcionária que mencionou ser da filial de Samaela, da estação de trabalho ralo. Como ele estava procurando emprego, ela explicou que ele precisava passar por uma entrevista e um teste de aptidão. E sentando-se para começar a entrevista, ela lhe pediu seu nome e idade, que ele respondeu que seu nome era Kurt Rockhans e ele tinha 15 anos. Ela perguntou de onde ele vinha e ele respondeu que da Vila Rast, nas montanhas Shin. Ao perguntar onde ele havia trabalhado, ele respondeu que realizava várias tarefas simples para o grupo de aventureiros Presas do Dragão Flamejante. A funcionária acreditava que, embora ele tivesse sido demitido, o fato de ter esse serviço em seu currículo era uma grande vantagem para ele, fazendo Kurt se sentir grato por Golnova e seus ex-companheiros terem dado essa oportunidade. Em seguida, nosso prota passou por um teste de aptidão e a funcionária explica a ele que as aptidões são talentos concedidos a ele por Deus, mencionando que talvez eles consigam descobrir nele alguns talentos ocultos. As aptidões variam do nível G ao SSS, mencionando que se, por exemplo, alguém com pouca aptidão com uma espada pode não ser capaz de cortar o aço, alguém com uma maior aptidão poderia realizar o mesmo trabalho com a mesma espada. Kurt esperava uma grande virada em sua vida com esse teste e eu sinceramente duvido disso. Eis então que os resultados saíram e descobrimos que, obviamente, deu o óbvio. Nosso prota não passava do nível G em todas as habilidades de combate, ou seja, deu ruim para ele, pois isso iria limitar muito suas chances de conseguir trabalhos. Porém, a mulher lembrou que haviam trabalhos comerciais e que ainda não haviam testado suas capacidades de forja ou alquimia, porque o técnico não estava presente nesse momento. Então Kurt teria que esperar cerca de uma semana para ver se era bom nisso. Nosso prota, no entanto, diz a ela que ele não tem dinheiro suficiente para ficar na cidade por todo esse tempo, então ela pensou em outro teste e pediu que ele levantasse um saco de areia que estava na sala. Ao tocar no saco, ele sentiu sua mana sendo drenada e ele conseguiu levantar o objeto, mas logo sentiu um peso absurdo e acabou se curvando, tentando de todas as formas se manter segurando. A avaliadora do teste então afirmou que se ele é tão forte assim, ele deve aguentar trabalhos de construção. Ela então menciona que uma cidade fronteiriça no mar graveado de Taikon
Connie estava procurando pessoas para reparar seus muros e Kurt ficou feliz por ter encontrado um emprego. A cena mudou e mais tarde, ao se aproximar do encarregado da construção com a carta de apresentação, o homem olhou para o físico mirrado do nosso prota e duvidou das suas capacidades, mas como ele estava com falta de pessoal, teria que servir. E com isso ele passou as instruções para ele fazer cimento e reparar o muro. Kurt estava prestes a perguntar se deveria infundir o cimento com mana para fortalecê-lo, mas ele foi interrompido pelo encarregado, que voltaria em 3 horas para verificar a situação e esperava que o trabalhador tivesse usado pelo menos meio barril até então, com o pagamento dependendo do desempenho dele. Ao ver o seu chefe partir, Kurt refletiu que infundir mana era um procedimento tão comum que o homem provavelmente não achou necessário explicar. No entanto, nosso prota ficou surpreso que meio barril fosse considerado suficiente e de qualquer forma, ele prometeu dar o seu melhor nesse trabalho. Eis que 3 horas depois, o chefe voltou para verificar e ficou completamente pasmo com o que o garoto havia realizado. Kurt se desculpou por ter acabado com o cimento, mas esse aí não era o problema. Na real, o que rolou por ali é que Kurt, que já podemos prever que é um apelão desgraçado, havia conseguido reparar 1/3 do enorme muro naquele curto espaço de tempo. Incrédulo, o adulto questionou como ele conseguiu alcançar as partes mais altas sem nenhum andaime ou escada, e Kurt explicou que colocou cimento na ponta de um pedaço de pau muito comprido. E convencido, após subestimar inicialmente aquele garoto mirrado, o chefe perguntou por quanto tempo mais o jovem planejava trabalhar por ali, e ele confessou que ficaria por uma semana. Com isso, o homem liberou o funcionário e lhe entregou um saquinho de moedas, e era o máximo que ele tinha consigo, prometendo passar o restante depois pelo trabalho ralo. Nosso prota ficou embasbacado ao receber tanto dinheiro, porque ele estava acostumado a receber apenas as migalhas de seu antigo grupo, e isso o motivou muito. Ou seja, meus manos, veremos a jornada do nosso prota do lixo ao luxo e eu tô gostando. Vemos então que 3 dias depois, assim como o chefe, todos que passavam pelos muros norte e oeste podiam ver e estavam incrédulos com a velocidade em que foram reparados. Naquele dia, o contratante disse a Kurt que ele não precisava vir a partir do dia seguinte, pois o garoto simplesmente consertou o muro inteiro, deixando sem trabalho aqueles que dependiam disso para comer. Ainda assim, como um pequeno consolo, o homem observou que o desempenho dele era típico de um nível SS ou um SSS para esse tipo de trabalho. Após isso, ele deu mais uma parte do pagamento a ele e recomendou que procurasse outro emprego na capital. E o nosso prota, apesar de seu excelente desempenho, voltou para Halo se sentindo um fracassado, pois sentiu que foi bajulado levianamente e expulso novamente. Eis então que ele retornou a Halo e no meio de uma conversa com a atendente, ele viu uma garota batendo boca com uma funcionária por ali. A entrevistadora de Kurt foi resolver a disputa e soube que a cliente queria contratar um minerador, mas ela insistia em pagar com base em bons resultados, sem pagamento antecipado por uma montanha e sem garantias. E como era esse o caso, a funcionária sugeriu que a cliente recrutasse investidores para desenvolver a mina, mas ela argumentou que a montanha seria confiscada se não pagasse os impostos em uma semana. E se intrometendo na prosa sem ser chamado, nosso prota se ofereceu para o trabalho, já que sempre cavou nas minas de sua vila. A contratante não ficou satisfeita com o chassi de grilo do nosso prota, preferindo um anão robusto com a aparência durona e tal. A funcionária alertou que ela estava pedindo bem acima da VIP nesse caso, pois para ter isso teria que desembolsar 10 moedas de prata pelo anão, o que ela deixou claro que não estava disposta a fazer, então o acordo foi levar esse garoto. Por fim, após a cliente sair insatisfeita com seu novo funcionário, a atendente da Halo comentou com sua colega que Kurt era bonzinho demais e que com sua aparência ele poderia trabalhar em alojamentos de lazer, e vocês entendem o que a doidona tá insinuando, né? Nesse momento, a outra funcionária entregou à senhorita Kirschel um cartão com o restante do pagamento que o garoto deveria receber pelo reparo do muro. A mulher olhou para o valor de 200 moedas de ouro e pirou, tanto que perdeu o equilíbrio e caiu para trás após tropeçar nos sacos de areia que Kurt havia levantado. Na verdade, a colega comentou que aqueles não eram sacos de areia, mas sim sacos usados para medir a mana de uma pessoa. E eles ficam cada vez mais pesados quanto mais energia mágica a pessoa tem, embora geralmente não reajam a pessoas comuns, e que para ativar esses brinquedinhos aí, gente, é necessário ter a mana tipo de um mago da corte. Ouvindo isso, Kirschel pegou um saco e sentiu o peso, e embora ela não ache tão pesado, ela se lembrou de Kurt lutando muito para levantar aquilo, e começou a se perguntar quem é esse cara, e pelo visto ele é apelativo pra cacete, e prota apelão de bom coração é sempre bem-vindo aqui no canal do Mob. A cena então mudou e vemos que ele foi levado para trabalhar em uma área mais remota, onde havia apenas uma pequena barraca, na qual ele e a chefe deveriam dormir juntos, segundo ela. Kurt afirmou que não poderia dividir uma barraca com uma mulher tão bonita quanto a senhorita Yulisha, e essa declaração deixou a mulher completamente envergonhada, achando que o garoto estava zombando dela, mas Kurt garantiu que nunca havia visto alguém tão
tão bonita quanto ela em seus extensos 15 anos de vida. Ou seja, galera, apelão e ousado, já concorre à prota da temporada esse cidadão. Yulisha, travadona de vergonha, não quis mais ouvir nada e mandou o garoto parar de falar. Pouco depois, ela mencionou que ela era aventureira desde os 10 anos de idade, então não havia como ela ser considerada bonita. Com isso, ela entregou ao nosso prota uma comida mal embrulhada e Kurt achou ótimo, considerando que fazia muito tempo que ninguém cozinhava pra ele. Ele pensou consigo mesmo que Gonnovo e os outros nunca sequer comiam com ele, ao contrário dessa nova chefe que parecia ser bem legal. A cena mudou e vemos que o nosso prota está com uma dificuldade absurda em pregar os olhos, e nesse momento ele decidiu virar para ver se a chefe havia adormecido. Porém, quando seus olhos pousaram nela, ele notou que ela estava apenas de roupa íntima na parte inferior do corpo, forçando o nosso prota a cobrir a boca para abafar o grito de susto que ele levou. Então, galera, apelativo, ousado e inocente. O mob saúda sua presença garantida aqui nesse canal, Kurt. Seja bem-vindo. Depois disso, ele lamentou que Yulisha fosse tão ingênua, afinal, ele era um homem, e com isso o coitado saiu para fora da barraca para respirar. E fingindo estar dormindo, ela no entanto pensou consigo mesma que havia usado exatamente essa estratégia para descobrir se Kurt era do tipo que a atacaria nesse momento, mas ele acabou sendo realmente gentil, além de bonito e divertido de provocar. No dia seguinte, ela descobriu que seu novo funcionário havia dormido fora da barraca a noite toda e notou que ela havia consertado o botão de seu casaco. E agradecida, Yulisha pensou que talvez ele estivesse no emprego errado, já que tinha até dom pra costura, mas como ele estava lá, anunciou que começaria a trabalhar em breve, pois precisaria ganhar 10 moedas de ouro naquela semana. Para isso, ela planejava começar a cavar em algum local próximo, mas Kurt apontou que não encontraria minério se apenas cavasse aleatoriamente e que seria melhor se ele desse uma olhada para ver se encontrava algo. Após ela concordar, nosso prota descobriu um cristal que sozinho valia cerca de 3 moedas de ouro. A cena evoluiu e algum tempo depois, Kurt examinou as rochas ao redor em tempo recorde e extraiu uma quantidade enorme de cristais. Impressionada, Yulisha perguntou se o próximo passo era vender esses itens, mas ele explicou que todos, exceto o primeiro, eram pequenos demais para valer muito e que o que seria realmente bom seria transformá-los em cristais mágicos. Yulisha pensou que havia menos de 10 artesãos mágicos no reino capazes desse serviço, mas em questão de segundos seu novo funcionário realizou o processo com uma facilidade monstruosa, algo que normalmente, segundo ela, levaria 1 hora para ser concluído. E com a noite se aproximando, Yulisha se despediu do garoto para vender os cristais mágicos e planejou voltar na manhã seguinte, enquanto Kurt decidiu ficar e fazer algumas coisas por lá. Ao chegar na cidade para vender os itens, Yulisha foi questionada no balcão sobre os documentos para a venda de cristais estrangeiros, mas ela informou que esses foram produzidos domesticamente. Confuso, o soldado perguntou sobre qual oficina ela pertencia, então ela mostrou um colar provando que ela era uma aventureira a serviço direto da família real, e com isso ela ganhou acesso a uma pedra de teletransporte para ir à capital. Como Yulisha era uma ex-aventureira que servia à realeza, essas pessoas não acreditariam nela mesmo que ela contasse a verdade. Em seguida, Yulisha visitou uma amiga e pediu que ela comprasse alguns dos seus cristais. A garota deu uma avaliada ali e percebeu que o brilho de uma das amostras não era muito forte, então provavelmente não valeria muito, talvez umas 10 moedas de prata. Yulisha esperava algo do tipo, devido ao pouco tempo que Kurt precisou para imbuir mana nos itens, mas de repente a compradora reavaliou os cristais e decidiu que estava disposta a pagar 10 moedas de ouro apenas por aquele cristal, pois ele continha 10 vezes mais mana que o normal e o brilho não era forte, porque o cristal havia sido tratado para evitar vazamento de mana. E como ela trouxe 50 cristais, a compradora colocou uma bolsa com 500 moedas de ouro no balcão sem hesitar, mas ela pediu 2 coisas à sua amiga. Primeiro, ela não deveria vender esses cristais mágicos em nenhum outro lugar além dessa loja, pois não seria interesse do reino ter cristais tão poderosos circulando regularmente no mercado. Segundo, pediu que Yulisha revelasse quem realizou o processo de imbuir mana nesses itens, mas a chefe de Kurt se recusou a fornecer informações do funcionário sem sua permissão. E com a negativa, a dona da loja chegou chegando e lembrou que ela era uma maga da corte real com o status de conde honorário. Ela não estava simplesmente pedindo, ela estava ordenando. No entanto, Yulisha argumentou que não servia mais à família real e não precisava obedecer às ordens dela. Então a amiga desistiu e apenas pediu como amiga de fato que garantisse que o responsável não fosse para outro país e que o informasse que ela estava oferecendo a ele a direção de um laboratório real de pesquisa em tecnologia mágica com o título de barão honorário ou até mesmo conde honorário.
Rapaz, ele foi de 0 a 100 com muita velocidade. Ao sair da loja, Yulisha tentou assimilar como havia acabado de adquirir 500 moedas de ouro e como o nosso prota poderia se tornar um conde honorário. E sem conseguir tirar isso da cabeça, ela voltou a Halo para perguntar a Kirschel sobre Kurt. E da mesma forma, a atendente queria saber dela mais algumas informações sobre ele também. Inicialmente, ela tentou proteger a privacidade do cliente, mas quando Yulisha mostrou seu brasão, não teve jeito. E a garota revelou que Kurt era um dos presas de dragão flamejante, mas havia sido demitido não apenas de lá, mas também do trabalho da construção, trabalhando por apenas 3 dias e seu pagamento foi de 200 moedas de ouro, pois ele simplesmente terminou de consertar os muros norte e oeste sozinho. E falando em dinheiro, a ex-aventureira pediu à funcionária que depositasse 499 moedas de ouro na conta de Kurt e ordenou que não divulgasse nenhuma informação sobre ele para ninguém. A cena mudou e Yulisha voltou para onde nosso prota estava e descobriu que o doidão havia construído uma casa de madeira no local em menos de um dia. Ela, para tirar a limpo, perguntou a ele sobre o que ele achava disso, se ele achava normal, e ele respondeu que sim, explicando que as pessoas costumavam fazer isso em sua cidade natal, e ela mentalizou que de normal isso não tem absolutamente nada. Nisso, o episódio acaba e a pergunta que fica é: quem é esse tal de Kurt? Quais são suas origens e o que aconteceu com sua terra natal? Agora aguarda ansiosamente pelo próximo episódio, mas eu ressalto que gostei muito dessa estreia e espero que você tenha gostado também. E você, quer continuar acompanhando esse anime aqui no canal? Então deixe o seu comentário dizendo que você quer a continuação, mete o dedão no like no hype para fortalecer esse vídeo e se inscreve, ativa o sininho para fortalecer o canal.